Bom, meu nome é Lígia, eu sou Agile Coach da Globo, no momento. Sou autora do livro Somos Todos Insubstituíveis, né? E todo o período do meu tempo aí, sou mãe do Leonardo, uma criança de 3 aninhos de idade, que eu sou apaixonada. Então, para falar um pouco sobre o assunto que eu trago para vocês, a gente precisa entrar um pouco no contexto da história, né? Falando sobre gestão de pessoas, a gente fala muito de gestão, fala muito de empresas que são feitas por pessoas, né? Então, lembrando um pouquinho a história, nós tivemos 2 modelos de gestão muito presentes na humanidade durante o passar dos séculos, né? Então, o primeiro modelo de gestão foi a Igreja Católica Romana, que é um modelo de gestão que vem hierarquizado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. É um modelo que separa muito o bem do mal, né? Então, ou você é do bem ou você é do mal. Se você comete erro, você tem que ser punido, e você é punido eternamente, não tem tolerância para erro. E o segundo modelo de gestão que nós temos na humanidade, que a gente teve com o passar dos séculos, foram as organizações militares. E as organizações militares também, outro modelo de gestão que tivemos como exemplo, muito autoritário, né? Porque é uma gestão que treina as pessoas para o limite da vida, né? Você é preparado para matar ou morrer. Então, é aquela gestão que eu mando, você executa. Você não questiona o que eu estou falando. Então, por exemplo, você tem um general mandando um soldado atirar, ele precisa atirar instantaneamente. Ele não pode questionar aquela decisão. Não, peraí, vamos pensar, será que essa é a melhor decisão? Será que não é? Então, morreram, né? Então, são 2 modelos de gestão muito, muito autoritários que nós tivemos durante o passar dos séculos na humanidade. E por que eu estou trazendo um pouco de história para vocês? Porque, sem a gente saber, nós temos uma coisa chamada inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo foi um conceito trazido por um psicanalista chamado Carl Jung. Ele foi contemporâneo a Freud e eles trabalharam juntos durante anos, mas em determinado momento da vida de Jung, ele achou que não fazia mais sentido manter aquele relacionamento, eles chegaram a brigar, Jung e Freud tiveram várias divergências, chegaram a brigar. E porque o Freud acreditava que tudo vinha da libido, e o Jung falava, olha, eu sei que a libido tem uma participação importante, né, na psique humana, mas também temos outros tipos de energia para se considerar. E uma energia que o Jung defende muito é o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo são todas as ideias e crenças que trazemos na nossa mente sem a gente perceber. Então, se alguém quiser compartilhar a tela, pode compartilhar, tá, gente? Eu vejo em qual slide tá, mas eu estou aqui super segura, com firmeza, falando todas as informações para vocês. E mesmo não conseguindo compartilhar, depois eu deixo disponível para vocês a apresentação, tá? O que é o inconsciente coletivo? Qual um grande exemplo do inconsciente coletivo que nós vivemos? Aquela tríade, ter filhos, casar e comprar um imóvel para você morar, seja casa ou apartamento. Quem aqui não cresceu com essa tríade na cabeça, né? A gente cresceu com essa ideia na cabeça. A maioria das pessoas crescem com essa ideia na cabeça e a gente não sabe nem de onde essas ideias vêm, de onde elas provêm. Por quê? Porque são ideias e crenças que vêm de outras gerações, vai passando de geração para geração. E essas ideias, elas ficam tão cristalizadas dentro da gente que, por exemplo, uma pessoa decidir não casar, ela causa estranheza por onde ela passa, né? Ela sai daquele roteiro que todos nós temos da vida. Ela tem que passar a vida inteira se explicando. Nós que estamos aqui num evento de mulheres, né, que sabemos o quanto é importante esses eventos de valorização da mulher, da força da mulher. Nós sabemos que uma mulher, por mais que se diga oralmente que uma mulher não precisa, não é obrigada a ter filhos, uma mulher que, por um acaso, decide não ter filhos, ela tem que passar a vida inteira se explicando. E por que acontece esse fenômeno? Por causa do inconsciente coletivo. Então, por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Para dizer que esses modelos de gestão tão autoritários, eles estão dentro da gente. Por mais que a gente saiba que existem outros caminhos, que empresas são feitas de pessoas, que não adianta você falar de tecnologia, de inovação de empresas se você não considerar o ser humano,
né? Por mais que a gente saiba todas essas ideias, a gente ainda cai na armadilha de ter gestões autoritárias. Então, é muito necessário a gente entender a força do inconsciente coletivo para a gente entender o quão importante é essa luta para gestões mais conscientes, né? O RH ser realmente humanos, o RH ser menos recursos, mais humanos. A gente não contrata recursos, a gente contrata ser humano. E a Igreja Católica Romana, não estou aqui falando da religião, estou falando de religiosidade e como ela foi usada de forma política para dominar as sociedades durante séculos e séculos, a Igreja Católica Romana tinha um interesse de dominar a população, de dominar as pessoas. E aí eu trago uma provocação para vocês. Qual sentimento você precisa imputar numa pessoa para ter controle e domínio total sobre ela? Qual sentimento? Se você imputar numa pessoa, você consegue dominá-la e manipulá-la? Sentimento de culpa. Então, a igreja, ela trabalha politicamente com a culpa. Então, se você sentir raiva, você é culpado. Se você sentir tristeza, você é culpado. Se você sentir inveja, você é culpado. Então, no nosso inconsciente coletivo, nós aprendemos que é errado sentir raiva, ser egoísta, sentir inveja, sentir tristeza. Todos esses sentimentos são muito marginalizados. Então, nós estamos acostumados ao quê? Quando nós sentirmos esses sentimentos, nós tentamos reprimi-los. Só que uma questão que o ser humano ainda não aprendeu é que não existe jogo mais perigoso do que brincar com a natureza. Tudo que você tenta ir contra a natureza, você acaba sofrendo consequências graves. Então, todos os sentimentos, todas as potencialidades humanas que nós tentamos reprimir, em determinado momento elas nos tomam e vêm vibrando em energia baixa. Porque toda potencialidade, alegria, tristeza, raiva, calmaria, todas as potencialidades humanas, elas possuem energias neutras. Quando a gente tem um afloramento de uma energia humana, de uma potencialidade humana e a gente reprime, ela se torna, quando ela volta te domando, ela te toma com uma baixa vibração. Então, eu não estou falando aqui para a gente mergulhar nesses sentimentos de raiva, de inveja, de egoísmo. Eu estou falando para vocês que se nós integrarmos esse sentimento num primeiro momento, sem preconceito, entender o que o sentimento quer falar para você, você consegue usar essa potencialidade de forma positiva. Eu conheço colaboradores ótimos que usam a raiva como uma potencialidade muito positiva para novas conquistas. Se você olhar no dicionário, a raiva, a ausência de alegria. Ponto. Aquele ódio, aquela depressão, aqueles estouros, aqueles arrombos, já são a raiva que foi reprimida e voltou atuando em baixa vibração. A inveja, se você olhar no dicionário, a inveja pura e simples, ela significa querer com muito fervor o que o outro possui. Aquela inveja negativa que você pode sentir de não querer que o outro tenha o que ele tem, ou de desejar um mal ao outro, essa já é uma inveja que foi reprimida e voltou atuando em baixa vibração. Então, se você consegue integrar a sua inveja num primeiro momento, você pode, inclusive, usá-la para descobrir aonde você quer chegar. Porque uma das maiores dificuldades do ser humano hoje é, inclusive, definir aonde ele quer ir. Porque como nós temos o nosso inconsciente coletivo, muitas coisas nós queremos porque ensinaram a gente a querer. Mas o que a gente quer mesmo, a gente não consegue descobrir. Quando aflora um sentimento de inveja, isso pode ser a sua psique te dizendo, olha, você quer chegar ali. E se você usar essa inveja com energia neutra, você usa para conquistar o que você quer. E você se torna um ser totalmente divino e positivo, como você procura ser, né? A tristeza, ela é um sentimento tão marginalizado que existe até uma tal de positividade tóxica hoje em dia. A gente não pode ficar triste, a gente é proibido de ficar triste, né? As pessoas ficam assim, não, você não pode ficar triste, você tem que se sentir alegre, porque o universo vai entender que você está triste e vai fazer com que coisas horrorosas aconteçam na sua vida. Então a gente se sente culpado quando a gente fica triste, né? E eu já presenciei, eu que trabalho observando o comportamento humano durante anos e estudo o assunto, eu percebo que em próprio velório, que é um ritual super triste que a gente passa, eu percebo as pessoas tentando lutar contra a tristeza.
num ritual que pede a presença da tristeza, porque faz parte daquele momento. Então, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que quando você contrata pessoas, quando você tem pessoas nas suas equipes, essas pessoas são seres humanos e eles vêm com todas as potencialidades que englobam a natureza humana. Então, para você se aceitar como você é e aceitar a sua equipe como ela é, a maioria dos gestores pegam a equipe e tentam moldá-la à personalidade deles. E não perdem tempo, não enxergam seus colaboradores para entender quais são as suas maiores potencialidades, né? O egoísmo, que é um outro sentimento tão marginalizado, ele é necessário em determinados momentos da vida, né? Quem é que já não pegou um avião e viu a instrução? Se acontecer qualquer emergência, coloca a máscara primeiro em você e depois ajude a próxima pessoa. Então, para a gente poder atender o nosso próximo, para a gente poder amar o nosso próximo, para a gente poder atender o nosso colega de trabalho, a gente precisa se sentir atendido. Para a gente poder fazer com que os nossos colegas de trabalho, com que a nossa equipe se sinta integrada, se sinta acolhida, a gente precisa se sentir acolhido, se sentir integrado. A gente não consegue dar para o próximo o que a gente não tem dentro da gente. Então, o meu alerta aqui é para a gente entender que somos perfeitas do jeito que somos. Somos divinas do jeito que somos. Sabemos que a era medieval já foi embora, mas a era medieval continua no nosso inconsciente coletivo. Então, a gente precisa fazer cursos de gestão, a gente precisa estudar o Management 3.0, mas a gente não pode menosprezar a luta interna que existe dentro de cada um de nós quando o assunto é gestão consciente. A gente fala tanto de agilidade, fala tanto de processos, mas quando você vai estudar ali o prefácio da agilidade e você olha os 4 valores que a agilidade possui, a gente ignora o primeiro, que são pessoas e interações antes de processos. Pessoas e interações antes de processo. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que vocês são perfeitas do jeito que são. E não deixem em momento nenhum a culpa dominar, porque a culpa é, sim, uma potencialidade que não existe forma de usar de forma mais assertiva, né? Aceite a sua humanidade. Entenda que você é perfeito como você é. Eu acho que eu passei a apresentação toda, embora tenha sido ao vivo, eu não tenha conseguido compartilhar os meus slides. Foi até bom que eu, como Agile Coach, eu tenho que respeitar aqui o time box, aí acho que eu consegui até recuperar o tempo. Foi ótimo, Lígia. Não, você mandou aqui super bem. Tava adorando aqui, eu quero mais, na verdade. Não, o papo está sendo ótimo. Muito bom, Lígia. Eu tinha deixado aqui o meu LinkedIn e meu Instagram, porque as pessoas, depois que escutam as minhas palestras, me procuram muito, querendo saber mais detalhes, mas eu vou disponibilizar minha apresentação. Vocês não viram ao vivo, mas eu disponibilizo ela, tem todo o material explicadinho ali, tá? Legal. A gente tentou resgatar aqui, Lígia, mas a gente também não conseguiu abrir. Acho que é por causa do Keynote. Formato Deu problema. Abrindo. Mas não tem problema. A gente faz ao vivo, gente. Espetáculo é ao vivo. É verdade, ao vivo tem essas coisas, né? Bom, a gente agora vai estar abrindo. Tem umas perguntinhas aqui no nosso chat. A Alessandra deixou. Legal. Hoje, com tanto acesso à informação, temos uma terceira gestão. Ou mascaramos as outras gestões autoritárias? A gente ainda... Adorei essa colocação. A gente ainda sabe o que precisa ser feito, mas em muitos momentos não conseguimos. E é por isso que eu trago a importância da gente não menosprezar o inconsciente coletivo. Ele nos domina mais do que a gente pensa. Então, existe, sim, um Management 3.0 sendo ensaiado, mas ainda está muito embrionária essa luta, tá? Essa luta está muito embrionária, as pessoas sabem o que precisa fazer, mas em muitos momentos, eu mesmo escuto de gestores que se dizem Management 3.0, em alguns momentos de conflito eu falo assim, não leva para o pessoal. Gente, não tem como, a gente está no pessoal. Quando você está trabalhando, você está no pessoal. Se você não se sente integrado no trabalho, isso é uma desvalorização que você sente no seu âmbito pessoal. Se você tem um conflito com um colega de trabalho, isso te atinge no âmbito pessoal. Não existe uma linha de corte entre vida pessoal e profissional. É o mesmo ser humano. É um ser humano que está prestando um serviço e recebendo dinheiro para prestar aquele serviço. Então,
entender isso e colocar isso em prática é mais difícil do que se imagina. Vai muito além do que a força de vontade e o conhecimento teórico. Muito bem. Nossa, a gente fica refletindo. É muito bom de ouvir você. A Marcela também aqui mandou uma perguntinha. O que fazer para a gente não procrastinar? O autoconhecimento exige esforço. Eu acho que o primeiro passo é você ser honesta com você mesmo. Outro dia, até eu que estudo isso, eu me espantei. Outro dia eu estava com mal-estar, e aí meu marido falou, o que que houve? Eu falei assim, eu estou com inveja. Deixa eu conversar aqui com a minha inveja para tentar usar ela de forma assertiva. E foi um momento muito lindo, porque eu entendi através da minha inveja onde eu queria chegar, tracei uma rota, né? E estou quase conseguindo essa conquista, né? E a pessoa que me inspirou, eu quero mais é que tenha mais e mais sucesso, e eu aplaudo, e só a energia positiva, porque graças a ela eu descobri onde eu quis chegar. E chegar nesse momento onde você consegue se olhar com honestidade já é um grande passo, tá? Não ter pressa e não atropelar fases. Então, assim, como não procrastinar? Não sentir medo da tristeza. Se tiver momentos tristes na vida, fique triste. Não sentir medo da raiva, fique em silêncio. A raiva ela pode ser curtida no silêncio. Se sentir necessidade de ser egoísta em algum momento da sua vida, seja egoísta e não se sinta culpada por isso. E aí é um passo de cada vez. Ótimo, Lígia. A Yasmin também colocou uma perguntinha aqui. Você acredita que por conta dessa história e pressão, nós mulheres temos que lutar 2 vezes mais contra esse sentimento de culpa? Nós temos que lutar 20 vezes mais. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante até sobre mães, né? Porque a mãe, a figura da mãe, ela é comparada com a Ave Maria, né? Independente se acredita ou não que Jesus viveu ou não, existe a alegoria, né? Existe essa crença que está no nosso inconsciente coletivo. E a figura da mãe, da mulher, ela é comparada com Maria. Maria é um ser puro, divino, maravilhoso. Maria não teve defeitos. Maria é virgem, Maria é pura. E a gente carrega esse estereótipo em todos os ângulos da nossa vida. Então, a gente precisa lutar 20 vezes mais para se provar, né? O Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, que é a figura masculina, na crucificação de Cristo nem apareceu. E ele continua sendo perfeito com isso. Quem estava lá com Jesus era Maria. E Maria, mesmo estando lá com Jesus, não era tão perfeita quanto a figura masculina. Todas essas alegorias estão dentro do nosso inconsciente coletivo. Então, nós precisamos lutar 20 vezes mais. Mas não é uma luta impossível. É só para a gente não menosprezar a força da energia que a gente está lutando contra. E nessas palavras é muito legal ver como todas nós acho que se identificamos aqui, né? Realmente, a nossa luta é sempre 20 vezes mais. Tem uma perguntinha aqui da Sandra. Como desenvolver soft skills para fazer uma liderança mais assertiva? Já que temos algumas referências do passado que não são positivas. Perfeito, Sandra. E Jung defende a ideia de que nós temos 2 energias fortes canalizadoras dentro da gente. O ânimos e a ânima. Ânima é a energia feminina, ânimos é a energia masculina. Eu costumo dizer que, independente de ser um gestor homem ou mulher, o bom gestor ele tem uma ânima bem desenvolvida. Então, anota esse nome, ânima. Vai ali no Google e veja exercícios para você desenvolver a sua ânima, que é a empatia com o próximo, que é essa coisa maternal, que é o olhar, você ter um olhar ativo em relação ao próximo. E eu costumo falar que um bom gestor é aquele que sabe ouvir bonito. Porque falar bonito, o mundo está cheio de pessoas que falam bonito, mas a gente não tem um mundo com pessoas que sabem ouvir bonito. Né? Inclusive, eu estou vivendo um momento aqui na minha vida, eu estava conversando com a minha mãe hoje cedo, estávamos falando que precisamos ter uma conversa mais delicada, hoje mais tarde, minha mãe falou para mim hoje, vamos só ouvir, não vamos falar nada, vamos só ouvir, porque a gente já quer falar e já quer dar solução e já quer propor novas hipóteses, vamos só ouvir. Então, eu acho que o bom gestor é aquele que sabe ouvir bonito, aquela escutativa que a gente chama, né? Já deixei aqui anotado já. Ânima, para pesquisar. Isso, né? Muito legal. Mais uma perguntinha aqui. As meninas, muitas perguntas muito legais aqui da Patrícia. Boa. Isso pode ser trabalhado com autoterapia ou só com acompanhamento?
O ideal é você ter o acompanhamento de um profissional, porque tudo que você diz respeito à mente humana precisa de cuidados profissionais e alguém que saiba o que está fazendo, tá? Mas também temos conhecimento que nem toda a sociedade, a população tem acesso a esse tipo de serviço. Então, sim, tem um livro que eu gosto muito que se chama She, A Chave do Conhecimento Feminino. Ele está até aqui do meu lado. Ó. Esse livro aqui, eu indico esse livro para toda mulher ler, porque explica a psique feminina e como desenvolvê-la de forma assertiva, tá? She é o nome. Podem comprar, porque excelente leitura, fininho, ó, e colocar na cabeceira. Ler e reler quantas vezes for necessário. Ao vivo, achei o livro aqui ao vivo. Tudo está sendo aqui, ó. Dicas valiosas. Temos uma da Lídia aqui também. Eu tenho problemas em expressar sentimentos e ideias. Isso pode me atrapalhar no mundo corporativo? Curioso, né, Lídia? Se você fosse homem, não, mas como mulher, sim. E, infelizmente. E então, o que eu sempre procuro falar para as pessoas que pedem sugestões, eu sempre dou sugestões, nunca aconselho sugestões, procura sempre ter um parceiro no seu ambiente de trabalho, seja homem ou mulher, uma pessoa que você confia. As pessoas até falam, eu posso fazer amizade no ambiente de trabalho? Eu falo, deve ter um amigo no ambiente de trabalho. Procure sempre ter uma pessoa com quem você possa trocar e confiar. Se você tem dificuldade de se expressar, é porque em algum momento você recebeu críticas da forma que você se expressa e aí você começou a reprimir. Então, começa a se aceitar do jeito que você é, se expresse da forma que você sabe se expressar, use esse seu companheiro de confiança, se entenda perfeita do jeito que você é e só descubra a forma ideal de você canalizar a sua forma de se comunicar. Mas não existe nada errado na sua forma de se comunicar, eu tenho certeza disso. Que legal, Lídia. Muito, muito, muito rico todas essas suas essas expressões, assim, e eu acho que é como a gente realmente reflete, né? A importância da gente ter líderes mulheres, né, dentro da tecnologia também, né? A gente pensar como as mulheres, essa rede de apoio feminina, né? O quanto é importante aqui. E o mundo da tecnologia, a gente sabe que as mulheres estão entrando, né? Então, assim, a nossa luta é muito nobre. E constante. É fundamental. E essas palavras estão sendo assim muito muito boas assim para o momento assim que a gente vive, né? Também no dia a dia. Quem está aí na luta para entrar na área de tecnologia, quem está fazendo migração de carreira, quem já está, né? Assim, as palavras são perfeitas, fundamentais aí para a gente refletir e continuar aí a nossa luta. Aproveitei e coloquei aqui as redes sociais aqui da Lígia. Então, a gente já está aqui, ó, exibindo o LinkedIn e o Instagram também. Podem me procurar, gente. Eu respondo um a um, tá? Eu nunca deixo ninguém sem resposta. Bacana. Temos mais perguntas? Ou acho já que foram agora... todas? Legal, Lídia. Se você quiser deixar uma palavra final, a gente agradece aqui imensamente a sua participação. Foi ótimo. Mesmo sem apresentação, nem sentimos falta. O tempo voou. Foi maravilhoso. Nossa, a forma como você se expressa, você coloca, a gente se conecta com você. O que você fala, a gente sente, a gente vive isso como mulheres aqui no mercado de trabalho, no mundo corporativo, na tecnologia que estamos. Então, adorei que você falou ali dos valores ágeis, né? Eu como agilista também, então, como a gente precisa viver e lembrar do nosso primeiro valor, mais pessoas. Exatamente. Né? E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, tá, gente? Sororidade. Não tá no nosso inconsciente coletivo ainda. A gente sabe que é o caminho, a gente sabe que é por aí, mas a gente ainda não consegue, a gente ainda está em desconstrução daquele machismo estrutural. Então, sororidade é uma palavra que a gente tem que ter na nossa mente, assim, na nossa cabeceira. Todo dia, acordar a sororidade. A primeira palavra a ler. Que ótimo. Muito obrigada, Lígia. Então, o LinkedIn já está tudo aqui, né? Já colocamos aqui. Mas agradeço, gente. Boa tarde a todo mundo. Vou continuar aqui assistindo o evento. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau.